Bem-vindo de volta à coleção romântica da Lena, o único lugar onde os alfas rosnam e as heroínas revidam. A história de hoje é absolutamente louca. Uma empregada de mesa falida comete o erro de atirar um biscoito para cães ao alfa mais perigoso da cidade, e a reação dele é selvagem. Mas antes de deixarmos o caos começar, preciso que se junte ao grupo agora mesmo. Clique no botão inscrever-se para nunca perder um upload. Ative o sino de notificações. Você vai querer estar aqui no momento em que o vídeo for lançado. Clique no botão gosto para alimentar o algoritmo. Partilhe este vídeo com um amigo que seja obcecado por alfas possessivos. E por fim, deixe um comentário abaixo dizendo cão mau. Se estiver pronto para o drama, vamos entrar na história. Capítulo 1: Má pontaria e bons biscoitos. Se existisse o inferno, Tiffany Vane tinha certeza de que ele se parecia exatamente com o baile de gala beneficente da meia-noite e cheirava a champanhe caro e condescendência. Os seus pés latejavam. As sapatilhas pretas baratas que ela comprara numa loja de descontos estavam a morder os seus calcanhares como texugos furiosos. Mas ela continuou a andar, serpenteando pela multidão de gigantes vestidos de smoking e mulheres usando vestidos que custavam mais do que toda a sua mensalidade da faculdade. Sorria, Vane, sussurrou o seu gerente no seu fone de ouvido. Parece que está a ir a um funeral. Estou indo, murmurou Tiffany baixinho, ajustando a pesada bandeja de prata nas mãos. O funeral da minha dignidade. Ela estava falida. Não do tipo, não tenho dinheiro para férias, mas do tipo, estou a comer macarrão instantâneo seco porque não tenho dinheiro para pagar a conta da água. Era por isso que ela estava ali, servindo petiscos em um evento de arrecadação de fundos para cães vadios. A ironia não lhe escapou. Ela estava literalmente servindo petiscos gourmet artesanais para bilionários que provavelmente alimentavam seus animais de estimação melhor do que ela se alimentava. A sala ficou subitamente fria. A conversa, que tinha sido um rugido ensurdecedor de fofocas, reduziu-se a um sussurro nervoso. Tiffany olhou para cima. Perto da escultura de gelo, um homem estava a fazer uma cena. Ele era enorme. Esse foi o primeiro pensamento de Tiffany. Ele tinha pelo menos 1,95 de altura, com ombros que esticavam o tecido do seu smoking preto. O cabelo era escuro, penteado para trás de uma forma que parecia severa. E o maxilar estava tão cerrado que parecia capaz de triturar diamantes. Mas foi o som que saiu da sua boca que fez os pelos dos braços de Tiffany se arrepiarem. Não era um grito, era um rugido baixo e vibrante, como um subwoofer num carro de luxo. Ele estava a dominar um empregado de mesa trêmulo que tinha entornado uma gota de vinho. Eu disse, a voz do homem era grave e aveludada. Saia da minha frente antes que eu perca o apetite. O empregado parecia prestes a desmaiar. Algo dentro de Tiffany se partiu. Talvez fosse o cansaço. Talvez fosse o facto de o seu aluguer estar atrasado há 3 meses. Ou talvez ela simplesmente odiasse valentões. Antes que o seu cérebro pudesse acompanhar a sua boca, ela marchou até lá. Ei, ela disse bruscamente. O gigante virou-se. Os seus olhos eram assustadores, âmbar, brilhando ligeiramente sob os candelabros. Eles fixaram-se nela, pesados e aterrorizantes. Com licença, disse ele, a sua voz baixando uma oitava. O coração de Tiffany batia contra as suas costelas como um pássaro preso. Oh Deus, ele é assustador. Ele é realmente assustador. Pare de falar, Tiffany. Você precisa se acalmar. Ela deixou escapar, as suas palavras nervosas tomando conta dela. Está a assustar a criança. É um baile de caridade para cães, certo? Talvez esteja apenas com fome. Ela não pensou, apenas reagiu. Pegou num dos biscoitos gourmet em forma de osso da sua bandeja, manteiga de amendoim orgânica e abóbora, com a forma de um fêmur de desenho animado, e atirou-o. Ela pretendia atirá-lo para ele. Ela atirou-o para ele. Thwack! O biscoito atingiu o centro do peito dele com um baque suave e pulverulento, deixando uma pequena camada de migalhas na lapela imaculada dele antes de cair no chão. Silêncio. Silêncio absoluto e sufocante. O DJ parou a música. 300 pessoas congelaram. O empregado atrás dela guinchou e desapareceu. Tiffany olhou para o biscoito no chão. Então ela olhou para o homem. Os seus olhos âmbar arregalaram-se em choque genuíno. Depois estreitaram-se. O ar à sua volta parecia cintilar com o calor.
Tu fizeste isso? Ele começou, a sua voz um ronronar perigoso. Acabaste de atirar um biscoito para cães em mim? Tiffany engoliu em seco, levantando o queixo para esconder o fato de que os seus joelhos estavam a tremer. Tu estavas a rosnar. Achei que você quisesse um lanche. A multidão suspirou. Alguém deixou cair um copo. O homem deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dela. Ele cheirava a cedro, chuva e algo metálico como ozono. Ele era assustador, mas não a agrediu. Em vez disso, um sorriso lento e sombrio se espalhou por seu rosto, revelando dentes que pareciam um pouco afiados demais. Você tem uma mira péssima, ratinha. Ele sussurrou, o som vibrando em seu peito. Mas se você quer me tratar como um cão, é melhor estar preparada para jogar o jogo. Ele se inclinou, seus lábios roçando sua orelha. Busque-me, animal de estimação. Capítulo 2. O consultor de gestão de estresse. Tiffany foi despedida exatamente 45 segundos depois. Saia. O gerente de catering, um homem de rosto vermelho chamado Sr. Henderson, estava praticamente hiperventilando no corredor de serviço. Sabe quem era aquele? Era Drevon Thorne. Ele é dono de metade da cidade. Ele devora empresas ao pequeno almoço. Parecia que queria me devorar ao pequeno almoço, murmurou Tiffany, desamarrando o avental com as mãos trêmulas. E não de uma forma divertida. Saia agora. Nem sequer bata o ponto. Nunca mais vai trabalhar nesta cidade. Vá. Tiffany sentiu o medo familiar da pobreza a instalar-se no seu estômago. Ela precisava deste salário. Precisava dele para pagar a renda, a eletricidade, pois não ia a lado nenhum. A voz veio da porta, profunda e autoritária. O Sr. Henderson congelou, o rosto a perder a cor. Drevon Thorne preenchia a moldura das portas duplas. Ele tinha sacudido as migalhas de biscoito da lapela, mas a energia predatória ainda emanava dele em ondas. Ele não olhou para o gerente. Os seus olhos âmbar estavam fixos exclusivamente em Tiffany. Sr. Thorne, gaguejou Henderson, curvando-se ligeiramente. O que era estranho, pensou Tiffany. Quem se inclina perante um CEO? Eu estava apenas a remover esta incompetência das instalações. Peço desculpa pelo insulto. O insulto foi a única coisa interessante que aconteceu durante toda a noite. Drevon disse suavemente. Ele entrou no corredor estreito, forçando Tiffany a recuar até ela bater na parede. Ele colocou a mão na parede ao lado da cabeça dela. Ele era tão grande que bloqueava a luz. De perto, os seus olhos eram hipnotizantes, dourados com reflexos verdes, girando com uma intensidade que a fez prender a respiração. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Tiffany, ela disse, depois limpou a garganta, forçando a coluna a endireitar-se. Tiffany vem, e se você está aqui para me processar por agressão com um produto de panificação, saiba que tenho exatamente $12 na minha conta bancária. Pode ficar com 6 deles. Drevon pestanejou e, por um segundo, ela pensou ter visto diversão nos seus olhos. Não quero o seu dinheiro, Tiffany Vane. Ele disse o nome dela como se estivesse a saboreá-lo. Quero comprar a sua dívida. O quê? Os seus empréstimos estudantis. O seu aluguer atrasado. O cartão de crédito que esgotou com contas do veterinário para um gato que nem era seu. Tiffany ficou boquiaberta. Como é que sabes disso? Estás a perseguir-me? Eu sei tudo o que acontece na minha cidade, disse ele vagamente, aproximando-se. O seu cheiro a chuva e cedro era avassalador, fazendo a cabeça dela girar. Tens uma língua afiada, és destemida e claramente não tens respeito pela autoridade. Eu preciso disso. Precisas de desrespeito? Perguntou Tiffany confusa. Precisas de alguém que não se acovarde, corrigiu ele. O seu olhar baixou para a boca dela, depois voltou para os seus olhos. Os meus funcionários têm medo de mim. Os membros do meu conselho são bajuladores inúteis. Preciso de, vamos chamá-lo assim, um consultor de gestão de estresse. Tu inventaste isso, acusou Tiffany. Sim, inventei, admitiu ele sem vergonha. O salário é 5 vezes maior do que o que ganhas carregando bandejas de ração para cães. Começas amanhã, às 8, na Thorne Tower, último andar. E se eu disser não... Drevon inclinou-se, o nariz roçando o cabelo dela. Ele inspirou, uma respiração estranha e trêmula que fez o coração de Tiffany parar por um instante. Tu não vais dizer não, sussurrou ele com a voz baixa e áspera. Tu estás desesperada, Tiffany. E eu sou o único a oferecer-te uma tábua de salvação.
Afastou-se ajeitando os punhos da camisa, transformando-se instantaneamente de um animal selvagem num CEO frio e distante. Olhou para o gerente. Ela já não trabalha para si. Agora pertence a Thorn Enterprises. Virou-se e afastou-se sem esperar por uma resposta. Tiffany ficou ali, encostada à parede, com o coração a bater como se tivesse acabado de correr uma maratona. Ela devia fugir para longe. Este homem era perigoso, era intenso, provavelmente era um criminoso. Mas então o seu telemóvel vibrou no bolso. Uma notificação da sua aplicação bancária. Depósito recebido, $50.000. Remetente, Thorn Pituitei. Tiffany olhou para o ecrã. Depois olhou para a porta vazia onde o monstro acabara de estar. Bem, sussurrou para o corredor vazio. Acho que agora sou consultora. Capítulo 3. O frasco spray. O último andar da Thorn Tower não parecia um escritório. Parecia o covil do vilão de um filme de ficção científica. Tudo era mármore preto, cromo e vidro. O ar-condicionado estava ajustado para a temperatura da tundra ártica, e o silêncio era tão pesado que parecia um peso físico. Tiffany saiu do elevador, segurando a sua bolsa grande como um escudo. Ela estava a usar a sua melhor roupa casual de negócios, uma saia lápis comprada em um brechó e uma blusa que ela havia passado cuidadosamente naquela manhã. Uma mulher com um fone de ouvido estava sentada em uma mesa preta elegante. Ela parecia apavorada. Nome, sussurrou a mulher, com os olhos voltados para as pesadas portas duplas atrás dela. Tiffany Vane, sou a nova consultora. Os olhos da mulher se arregalaram. Ah, é você, a lançadora de ossos. Ela olhou para Tiffany com uma mistura de admiração e pena. Ele está na sala de reuniões. Está de mau humor. Boa sorte. Tiffany respirou fundo, caminhou até as portas e as empurrou para abri-las. A sala de reuniões era enorme. Uma longa mesa de obsidiana ficava no centro. Ao redor dela, 12 homens em ternos caros estavam sentados rígidos, suando profusamente. À cabeceira da mesa estava Draven. Ele trocou o smoking por um fato cinza-carvão que lhe caía como uma segunda pele. Ele não estava a gritar. Estava simplesmente a olhar para um homem que apresentava um gráfico, batendo com uma caneta dourada na mesa. Tap, tap, tap. O ritmo era predatório. As projeções para o terceiro trimestre são inaceitáveis, disse Draven. A sua voz era baixa, mas ecoava pela sala. Sinto o cheiro do medo, senhores, e da incompetência. Ele realmente cheirou o ar. O apresentador deixou cair o seu apontador laser. Draven levantou-se com um grunhido baixo a crescer no peito. Era o mesmo som da gala, um rugido animal profundo que vibrava pelo chão. Os executivos recuaram nas suas cadeiras. Se não conseguem caçar, rosnou Draven, inclinando-se sobre a mesa. Então são presas e eu estou com fome. Ok, pausa, disse Tiffany em voz alta. Todas as cabeças se viraram para a porta. Draven congelou. Virou a cabeça lentamente, os seus olhos âmbar fixando-se nela. O rosnado morreu na sua garganta, substituído por um olhar de pura descrença. Estás atrasada, disse ele. Estou na hora certa. Você é apenas dramático. Tiffany entrou na sala, ignorando os olhares aterrorizados dos membros do conselho. Ela caminhou direto para a cabeceira da mesa. E nós conversamos sobre isso. Nada de rosnar para os funcionários. É uma política ruim de RH. Draven se endireitou, cruzando os braços enormes. Os bíceps dele esticavam o tecido do terno. Eu não rosno. Você estava literalmente a vibrar, rebateu Tiffany. Ela enfiou a mão na bolsa. Eu vim preparada. Ela tirou um frasco plástico amarelo brilhante. Draven ficou a olhar para ele. O que é essa água? Água morna da torneira, disse Tiffany, segurando-o como uma arma. Se você rosnar, vai levar um jato. Funciona com o Golden Retriever do meu vizinho. Presumo que funcione em CEOs bilionários com problemas de raiva. O silêncio na sala era absoluto. Um dos membros do conselho parecia estar a rezar. Draven olhou para o frasco, depois para Tiffany, com um músculo contraído na mandíbula. Ele deu um passo em direção a ela, sua presença sufocante e intensa. Acha mesmo? Ele murmurou, sua voz baixando para um barítono sedutor. Você pode me domar com um frasco de spray. Acho que posso deixar o seu fato molhado e irritante. Tiffany blefou, embora seu coração estivesse batendo forte contra as costelas. Sente-se, Draven. Deixe o homem terminar a sua apresentação. Draven olhou para ela por 5 segundos agonizantes.
O ar crepitava com eletricidade invisível. Então, para o horror de todos na sala, o canto da sua boca se contorceu para cima. Ele sentou-se. Continue, disse Dravon ao apresentador, acenando com a mão de forma desdenhosa. Então ele olhou para Tiffany, seus olhos ardendo com uma diversão sombria e faminta. Mas fique por perto, senhorita Vane, caso eu precise de disciplina. Capítulo 4. O perfume. Às 20 horas, o escritório estava vazio. O sol se punha, transformando o horizonte da cidade em um mar cintilante de luzes abaixo deles. Tiffany estava exausta. O seu trabalho, como se viu, consistia principalmente em sentar-se num canto do escritório de Dravon, gerenciar os seus e-mails e ocasionalmente limpar a garganta ruidosamente sempre que ele começava a parecer muito selvagem durante uma chamada telefônica. Ela estava a reorganizar a estante dele. Ele tinha uma quantidade absurda de livros sobre história, estratégia de guerra e lobos, mitos dos Lycan, dinâmica de matilhas, o predador de topo. Você é obcecado por cães, não é? Tiffany perguntou, colocando um livro de volta no lugar. É por isso que você faz doações para o abrigo? Dravon estava na sua secretária, assinando documentos. Ele não ergueu os olhos. Lobos, Tiffany. Não cães. Há uma diferença. Certo. Lobos comem avós, cães trazem chinelos. Dravon fez uma pausa. Ele pousou a caneta e levantou-se. Ele movia-se com aquela graça pouco natural que ela estava a começar a notar. Muito suave, muito silencioso para um homem do seu tamanho. Num segundo ele estava na sua secretária, no seguinte ele estava em pé diretamente atrás dela. Tiffany engasgou-se e virou-se, pressionando as costas contra a estante. Não se aproxime de mim sem avisar, sussurrou ela. Eu não me aproximei sem avisar. Você é que não estava a ouvir, disse ele suavemente. Apoiou as mãos nas prateleiras de cada lado da cabeça dela, prendendo-a. Ele estava perto, muito perto. O calor que emanava dele era sobrenatural, como estar ao lado de uma fornalha. E o cheiro, aquela mistura inebriante de chuva, cedro e almíscar masculino, encheu-lhe o nariz, fazendo com que os joelhos ficassem fracos. Por que cheiras tão bem? As palavras escaparam antes que ela pudesse impedi-las. Os olhos de Tiffany arregalaram-se. Quero dizer, caro. Cheiras a colônia cara. Colônia boa. Dravon não riu. Ele inclinou-se para mais perto, enterrando o rosto na curva do pescoço dela. Tiffany congelou. Ela sentiu-o inspirar profundamente, o nariz dele roçando a pele sensível dela. Um arrepio percorreu violentamente o seu corpo. Eu não uso colônia, murmurou ele contra sua garganta. A vibração da sua voz percorreu a sua pele. E tu, cheiras a baunilha e a ansiedade. É delicioso. Dravon, Tiffany advertiu, com a voz trêmula. Ela agarrou as lapelas do casaco dele para o afastar, mas as suas mãos demoraram-se. Espaço pessoal, violação dos recursos humanos. Eu sou o dono dos RH, ele sussurrou. Ele levantou a cabeça, o rosto a centímetros do dela. Suas pupilas estavam dilatadas, engolindo a íris âmbar. Ele parecia estar a debater se a beijaria ou a morderia. Seu olhar caiu sobre o pulso dela, que batia descontroladamente. Seu coração está acelerado, ratinha. Você tem medo de mim? Sim, ela sussurrou honestamente. Você é intenso. Ótimo, disse ele. Você deveria ter. Ele levantou a mão, passando o polegar sobre o lábio inferior dela. O toque foi elétrico. Tiffany parou de respirar. Ela queria que ele a beijasse. Deus, ela queria que aquele homem assustador e arrogante a beijasse. Então Dravon estremeceu. Sua cabeça se virou rapidamente para a porta, suas narinas dilatadas. Há alguém no elevador? Disse ele, a voz instantaneamente fria. Afastou-se dela, e a perda do calor do seu corpo deixou-a a tremer. O quê? Não ouvi nada. Eu ouvi. Ele ajeitou o fato, os olhos duros. Vai para casa, Tiffany. Usa a saída de serviço. Dravon no quê? Vá, rugiu ele. O som não era humano. Era uma ordem que a fez tremer. Tiffany pegou na sua bolsa e correu, com o coração a bater forte. Quando as portas do elevador de serviço se fecharam, ela deu uma última olhadela para ele. Ele estava parado no centro da sala, de frente para as portas principais, com as mãos fechadas em punhos, parecendo menos um CEO e mais um cão de guarda à espera de uma briga. Capítulo 5. O ciúme.
2 semanas após começar seu trabalho como consultora de gestão de estresse, Tiffany havia se acostumado a uma rotina estranha. Primeiro, chegar às 8 da manhã. Segundo, confiscar o terceiro café expresso de Draven. Terceiro, lembrar ao bilionário assustador que ele é um ser humano, supostamente, e precisa almoçar. Era doméstico. Estranhamente, curiosamente doméstico. Na terça-feira, Tiffany estava na sua secretária do lado de fora do escritório de Draven, digitando notas de uma reunião que mal compreendia quando uma sombra caiu sobre o seu teclado. Então você é a mulher misteriosa? Tiffany olhou para cima. Ali estava um homem que ela ainda não conhecia. Ele era bonito, do tipo modelo de catálogo genérico. Cabelo loiro, dentes perfeitos, fato azul caro. Ele segurava 2 cafés. Sou Tiffany, disse ela, olhando para o café. Sou Greg, vice-presidente de marketing. Sorriu ele, encostando-se à secretária dela. O boato é que você é a única pessoa que consegue entrar na cova do leão, desculpe, na cova do lobo, sem ter a cabeça arrancada. Ela bufou. Ele late mais do que morde na maioria das vezes. Bem, você deve ser especial, disse Greg, sua voz baixando para um tom suave e sedutor. Ele colocou um dos cafés na frente dela. Achei que precisasses de um impulso de cafeína. Latte de avelã, certo? Tiffany pestanejou. Como é que tu... Perguntei por aí. Greg piscou o olho. Ele estendeu a mão, os dedos roçando os dela quando ela foi pegar a chávena. Slam. As portas duplas do escritório de Draven se abriram com força suficiente para rachar o reboco. Draven estava ali. Ele não estava a usar o paletó. A camisa social branca estava arregaçada até os cotovelos, expondo os antebraços musculosos. Mas foi o rosto dele que fez o sangue de Tiffany gelar. Ele parecia assassino. O maxilar estava cerrado e os olhos fixos na mão de Greg, que ainda pairava perto dos dedos de Tiffany. Draven? Perguntou Tiffany com voz baixa. Draven ignorou-a. Ele caminhou em direção à secretária, movendo-se com aquele silêncio predatório assustador. Greg empalideceu, endireitando-se instantaneamente. Senhor. Thorne, eu estava apenas a dar as boas-vindas à nova... Afasta-te dela, disse Draven. A sua voz não era um grito. Era um grunhido baixo e vibrante que parecia vir do chão. Você cheira a desespero e colônia barata. Isso está a me dar náuseas. Eu trouxe café. Greg ergueu as mãos em sinal de rendição. Draven agarrou o café com leite e avelã da secretária. Esmagou o copo de papel com o punho. E o café quente explodiu sobre a sua mão e pingou no tapete. Ele nem sequer vacilou. Não queres a bebida dele? Rosnou Draven, invadindo o espaço pessoal de Greg até que o vice-presidente de marketing ficou a tremer. Se ela estiver com sede, eu vou dar-lhe de beber. Se ela estiver com fome, eu vou alimentá-la. Não te aproximes dela novamente, Gregory. Ou vou retirar o teu departamento do orçamento e ti do edifício. Greg não esperou pela despedida. Ele praticamente correu para os elevadores. Tiffany ficou paralisada, olhando para o café a pingar do punho de Draven. Ela sussurrou. Queimaste a mão. Ela pegou num guardanapo. Ela não estava com medo por si mesma. Estava estranhamente preocupada com ele. Ela estendeu a mão para limpar a pele dele. Draven agarrou o pulso dela. O seu aperto era forte, mas não doloroso. Ele puxou-a da cadeira, arrastando-a para ficar peito contra peito com ele. A sua respiração estava ofegante, as pupilas dilatadas, os olhos quase pretos. Não se tira coisas deles, disse ele com voz rouca, áspera de raiva reprimida. Não se deixa que eles sintam o seu cheiro. Mandaste-me? Draven! Ele estava a namoriscar, não a mijar na minha perna, argumentou Tiffany, embora o seu coração batesse forte contra o peito dele. E era só café. Por que estás tão possessivo? Draven inclinou-se com a testa encostada na dela. Ele estava a tremer. Porque sussurrou ele, parecendo quase em dor. Tu não fazes ideia do que és, e eu mal consigo controlar-me. Capítulo 6. O incidente na sala de reuniões. O incidente com Greg foi esquecido, principalmente porque Tiffany se recusou a deixar Draven remoer o assunto. Mas 3 dias depois, a atmosfera no escritório passou de tensa para perigosa. Eles tiveram uma reunião com o Sr. Vance, um grande investidor de fora do estado. Tiffany estava lá para tomar notas. Vance era um homem gorduroso na casa dos 50 anos,
que olhava para Tiffany da mesma forma que um homem faminto olha para um buffet. Durante toda a apresentação, ele continuou fazendo comentários que davam arrepios em Tiffany. Excelentes números, disse Vance, lambendo os lábios, mas estou mais interessado nos ativos, especificamente na equipa de apoio, disse ele, piscando o olho para Tiffany. Dravon ficou imóvel. Ele estava sentado à cabeceira da mesa, olhando para uma pasta. Mas Tiffany viu os nós dos dedos dele ficarem brancos enquanto ele segurava a caneta. Concentre-se no contrato, disse Dravon com voz monótona. Claro, claro. Vance riu. Ele estendeu a mão para o copo de água, acidentalmente derrubando a caneta da mesa, que rolou para perto dos pés de Tiffany. Tiffany se virou e se abaixou para pegá-la. Ao fazer isso, sentiu uma mão pousar pesadamente em sua parte inferior das costas. Ela apertou. Ela congelou. Você tem uma pele muito macia, querida, murmurou Vance, inclinando-se. Talvez depois disto, possamos discutir o meu portfólio privado. Tiffany abriu a boca para lhe dizer para ir para o inferno, mas nunca teve oportunidade. O som veio primeiro, um estalo repugnante, depois um grito. Tiffany recuou, a sua cadeira a ranger no chão. Dravon estava lá. Ele tinha se movido tão rápido que ela nem o tinha visto levantar-se. Ele tinha o pulso de Vance na sua mão. A mão de Vance estava dobrada num ângulo que desafiava a anatomia. O osso estava definitivamente partido. Eu disse. A voz de Dravon era um rugido gutural aterrorizante que abalava as paredes de vidro. Não toques na minha mão. Partiste a minha mão. Vance gritou, caindo de joelhos, soluçando de dor. Dravon não o soltou. Ele torceu o pulso partido, provocando outro grito agonizante. O seu rosto era uma máscara de pura fúria primitiva. Os seus olhos brilhavam, literalmente brilhavam, com um dourado ardente e brilhante. Dravon, para! Gritou Tiffany. O som da sua voz parecia perfurar a névoa vermelha. Dravon congelou. Ele olhou para Tiffany. Pela primeira vez, Tiffany olhou para ele e não viu o CEO mal-humorado. Ela provocava com o frasco de spray. Ela viu um monstro, um predador que acabara de incapacitar um homem em uma fração de segundo de violência. Ela deu um passo para trás, com as mãos a tremer. O medo, frio e agudo, atingiu seu peito. Dravon viu o medo. Ele largou o braço de Vance como se fosse lixo. Levem-no daqui, ordenou Dravon à equipa de segurança que acabara de entrar. E digam-lhe que se ele voltar a olhar para ela, eu arrancarei os olhos dele. Ele virou-se para Tiffany, estendendo a mão. Havia sangue na sua manga, mas não era dele. Tiffany, disse ele com voz suplicante. Fique longe de mim, sussurrou Tiffany. As suas costas bateram na parede de vidro. O que és tu? Dravon parou. O brilho nos seus olhos desapareceu, substituído por um olhar de devastadora dor humana. Sou o que te protege, disse ele suavemente. Mas acho que acabei de te assustar. Tiffany não esperou. Agarrou na sua mala e saiu a correr da sala de reuniões, passando pelo investidor soluçante, passando pela equipa atordoada. Correu para o elevador, carregando freneticamente no botão. Desta vez, Dravon não a perseguiu. Ele apenas a viu partir, sozinho em meio aos escombros do seu controle. Capítulo 7. Demissão negada. Tiffany morava num quarto andar sem elevador que cheirava permanentemente a repolho cozido e carpete velho. Era um cubículo, mas era o cubículo dela, e naquele momento era a única fortaleza que ela tinha contra a insanidade da Thorn Enterprises. Ela jogou roupas na mala de forma desleixada. Uma camisola, um par de jeans, a sua escova de dentes. Ela não sabia para onde estava a ir. Talvez para a casa da sua irmã, em Ohio, talvez para um convento, mas sabia que não podia ficar numa cidade onde os CEOs quebravam ossos como galhos secos e rosnavam como as criaturas do Jurassic Park. Ele é um monstro, gritava o seu cérebro. Ele magoou aquele homem porque ele tocou em ti. Uma parte traidora do seu coração sussurrou de volta. Ela fechou a mala com as mãos a tremer. Agarrou na pega e virou-se para a porta. Ficou paralisada. A porta já estava aberta. Dravon estava encostado na moldura da porta. Ele ocupava todo o espaço, bloqueando a luz fraca do corredor. Ele parecia deslocado no corredor bege descascado, como uma pantera sentada numa caixa de papelão. Ele tinha largado a camisa rasgada e vestia uma camiseta preta que se colava ao peito, expondo as tatuagens que serpenteavam pelos braços.
símbolos antigos e nítidos que ela não reconhecia. Vai a algum lado? Ele perguntou suavemente. Tiffany largou a mala. Como é que entraste aqui? Eu tranquei a fechadura. Dravon olhou para a fechadura. O metal estava torcido. A madeira estava lascada. Ele a abriu com um único dedo. Precisa de fechaduras melhores, Tiffany. Estou a demitir-me, Dravon, disse ela com a voz trêmula, mas firme. Tentou invocar a ousadia que normalmente a protegia, mas sentiu-se fraca. Não sou consultora. Sou empregada de mesa. Não consigo lidar com isso. Partiu o braço de um homem. Tu gostaste. Dravon empurrou a moldura da porta e entrou na sua pequena sala de estar. De repente, a sala pareceu microscópica. Eu não gostei, corrigiu ele, os seus olhos âmbar fixos nos dela. Fiz o que era necessário. No meu mundo, se alguém toca no que é teu, tu deitas a mão fora. É a única linguagem que eles entendem. O que é teu? Tiffany riu histericamente. Eu sou uma funcionária, não sou um agrafador. Tu não és meu dono. Dravon parou a poucos centímetros dela. Ele estendeu a mão, pairando-a sobre a bochecha dela. Ele hesitou, olhando para a própria mão como se estivesse a verificar se havia sangue, antes de gentilmente colocar uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. O toque foi agonizantemente terno. Eu gostaria que fosses apenas uma funcionária. Ele sussurrou, a voz carregada de uma emoção que ela não conseguia identificar. Isso tornaria tudo mais fácil. Mas tu não és. Tu és o alvo agora. Alvo? Do que estás a falar? Vance não era apenas um investidor. Ele trabalha para a Alcateia Greyblood. Eles são rivais. Eles viram como eu reagi a ti na gala. Eles sentem o meu cheiro em ti agora. Se saíres desta cidade, Tiffany, não chegarás à fronteira do estado. Eles levar-te-ão para chegar até mim. Tiffany olhou para ele. És louco. Acalma-te. Pareces um teórico da conspiração. Pareço um homem a tentar manter-te viva. Ele rosnou. Deu um passo para trás, o rosto endurecido. Não posso aceitar a tua demissão. Vais ficar onde eu possa ver-te. Tenho seguranças posicionados lá embaixo. Não sai deste apartamento. Está a prender-me. Estou a proteger-te. Ele rugiu, o som a fazer vibrar as janelas baratas. Ele apertou a ponte do nariz, exalando bruscamente. Por favor, confia em mim. Por uma noite, fica dentro de casa. Ele virou-se e saiu, fechando a porta quebrada atrás de si o melhor que pôde. Tiffany ficou em silêncio, com o coração a bater forte. Ela olhou para a porta, então olhou para a janela da escada de incêndio. Confiar em ti? Ela sussurrou para a sala vazia. Atirei-te um osso de cão e transformaste-te num psicopata possessivo. Acho que vou dispensar. Capítulo 8. A armadilha. Tiffany era mais inteligente do que Dravon pensava. Ela sabia que ele teria homens grandes e assustadores de fato a vigiar o átrio da frente, por isso não saiu pela frente. Ela saiu pela janela do banheiro, desceu pela escada de incêndio enferrujada e caiu no beco atrás do prédio. Estava a chover. Claro, estava a chover. Tremendo, ela puxou o capuz e correu para o estacionamento a 2 quarteirões de distância, onde mantinha o seu Honda Civic surrado. Ela só precisava chegar ao carro. Se conseguisse dirigir, poderia chegar à delegacia. Certamente a polícia poderia ajudar com um bilionário perseguidor. A garagem era um túmulo de betão. Estava fria, úmida e cheirava a óleo e urina. Os seus passos ecoavam alto enquanto ela corria em direção ao seu carro no 3º piso. Ela procurou as chaves, com as mãos escorregadias devido à chuva. Boa noite para correr? Ratinha. Tiffany deixou cair as chaves. Ela se virou. Entre ela e a rampa estava um homem. Não era Dravon. Era mais magro, com cicatrizes irregulares no pescoço e cabelo selvagem e despenteado. Vestia um casaco de couro que parecia ter sido mastigado. Era o homem da gala, aquele a quem Dravon tinha rosnado antes de ela atirar o osso. Já não tremia como um empregado assustado. Aquilo tinha sido claramente uma encenação. Tu, Tiffany suspirou. Eu? O homem sorriu. Os seus dentes eram amarelos e pareciam limados. O Dravon realmente tem um tipo preferido. Cheiras deliciosamente a baunilha e ao desespero do rei alfa. Afasta-te, avisou Tiffany, recuando até as suas pernas baterem no para-choques do carro. Tenho spray de pimenta. Spray de pimenta? O homem riu. O som era úmido e estridente. Que giro. Ele deu um passo à frente. Não andava normalmente. Ele espreitava.
Os seus movimentos eram espasmódicos, nervosos. Por que é que o poderoso Draven Thorn está a aguardar uma humana? O homem refletiu, cheirando o ar. A menos que ela não seja apenas um animal de estimação. A menos que ela seja desvanecida. Não sei do que estás a falar. Só quero ir para casa. Não vais para casa, disse o homem. A sua voz começou a distorcer-se, aprofundando-se num grunhido confuso. Vais comigo. Vamos enviar a tua cabeça numa caixa para o Draven. Tiffany correu para o lado, tentando chegar às escadas. Mas o homem moveu-se com uma velocidade impossível. Ele saltou, literalmente saltou por cima do capô de um carro estacionado e aterrou à sua frente. Não tão depressa, sibilou ele. E então aconteceu. O corpo do homem começou a rachar. Tiffany gritou ao ver os ombros dele deslocarem-se com um estalo repugnante. A mandíbula dele deslocou-se, alongando-se até formar um focinho. As roupas dele rasgaram-se quando o pelo cinzento brotou da pele. Não era como nos filmes. Era nojento, violento e aterrorizante. Em 3 segundos, o homem desapareceu. No lugar dele estava um lobo, do tamanho de um pônei. O pelo dele estava emaranhado e cinzento, os olhos brilhando em vermelho com loucura. Ele rosnou, saliva escorrendo de presas afiadas como lâminas. O cérebro de Tiffany simplesmente parou de funcionar. A lógica se despedaçou. Lobisomem. Lobisomens são reais. Draven é um lobisomem. Eu vou ser devorada por um lobisomem. A besta se lançou. Tiffany fechou os olhos com força e levantou os braços, esperando a mordida. Rugido. O som não era um rosnado. Era um estrondo sônico. Algo enorme e preto colidiu com o lobo cinzento no ar. O impacto abalou o chão de betão. Tiffany abriu os olhos. Em pé sobre ela, protegendo-a da besta cinzenta, estava um monstro, um lobo preto como a meia-noite. 2 vezes maior que o cinzento. O seu pelo era preto como a meia-noite. Os seus olhos brilhavam em ouro com reconhecimento. Ele olhou para ela por uma fração de segundo, um olhar de reconhecimento humano em seu olhar animal. Draven. Então ele voltou-se para o inimigo e estalou as mandíbulas com um som semelhante a um tiro. Capítulo 9. A mudança. A luta não era uma luta, era uma execução. Tiffany pressionou-se contra o betão frio do pilar da garagem. As suas mãos cobriam a boca para abafar os gritos. O ar cheirava a cobre e pelo molhado. O lobo cinzento, a coisa que tinha sido o homem da gala, atacou novamente, estalando as mandíbulas na garganta do lobo preto. Mas o lobo preto, a criatura que ela sabia no seu íntimo ser Draven, era simplesmente rápido demais, poderoso demais. Draven não se limitou a esquivar-se. Ele fluiu como fumo. Ele desviou-se do ataque e bateu com o ombro maciço no flanco do lobo cinzento. O som de costelas a partir ecoou como tiros na garagem vazia. O lobo cinzento gritou, um som agudo e patético, e recuou, com as garras a deslizarem no betão. Draven não desistiu. Ele rosnou, um som tão profundo que vibrou no peito de Tiffany e atacou. Ele imobilizou o lobo cinzento no chão, com as suas mandíbulas enormes a apertar o pescoço do intruso. Ele abanou a cabeça uma vez, violentamente. Estalo! O lobo cinzento ficou inerte. O silêncio voltou à garagem, pesado e sufocante. O único som era a respiração pesada e ofegante da besta negra em pé sobre o inimigo derrotado. Tiffany não conseguia respirar. Não conseguia desviar o olhar. Draven estava ali, com o pelo preto emaranhado com sangue que não era dele. Ele era magnífico e aterrorizante, uma criatura de pesadelo e lenda. Ele tinha o tamanho de um cavalo de guerra, cheio de músculos e poder letal. Lentamente, ele virou a sua enorme cabeça para ela. Tiffany recuou, encolhendo-se contra o carro. Não, ela choramingou. Draven congelou, as orelhas achatadas contra o crânio. Ele abaixou a cabeça, a sua postura mudando de dominante para algo que parecia agonizante como vergonha. Ele deu um passo hesitante em direção a ela, e um gemido baixo escapou de sua garganta. Era um som de desculpa. Ele olhou para ela com aqueles olhos dourados, os olhos de Draven implorando para que ela ouvisse, não o monstro. Mas Tiffany estava paralisada. O seu mundo acabara de desmoronar. O homem com quem ela brincava, o homem a quem ela atirava biscoitos para cães, era literalmente uma fera. Uma sirene soou à distância. O barulho pareceu tirar Draven do seu transe. Ele olhou para o lobo morto, depois voltou a olhar para Tiffany. Ele bufou, empurrou as chaves do carro na direção dela, com o seu nariz molhado, e recuou para as sombras do canto mais escuro da garagem.
Ele estava a dar-lhe uma oportunidade de fugir. Capítulo 10. As consequências. Tiffany olhou para as chaves no chão. Fuja! O seu cérebro gritava a ordem. Entre no carro! Dirija! Não pare até chegar à costa! Ela olhou para o canto escuro onde Dravon se tinha retirado. Ela podia ouvir o som repugnante de ossos se movendo, ruídos úmidos e rasgantes, enquanto ele se transformava de volta. Parecia doloroso. Ela olhou para o lobo cinzento morto. Ele estava lentamente a voltar à forma de um homem, nu, quebrado e muito morto. Ele salvou-me, sussurrou o pensamento em meio ao pânico. Aquela coisa ia comer-me. Dravon impediu-a. Tiffany não pegou nas chaves. Em vez disso, deu um passo trêmulo em direção às sombras. Dravon, sussurrou ela. Não. Uma voz áspera e quebrada ressoou na escuridão. Não olhe para mim, Tiffany. Vá, por favor. Ele parecia arrasado. Não parecia o CEO arrogante que era dono da cidade. Parecia um homem que acabara de perder tudo. Tiffany engoliu o nó na garganta. Contornou o pilar de betão. Dravon estava encostado à parede, sentado no chão sujo. Ele estava nu, mas as sombras escondiam a maior parte do seu corpo. Estava coberto de sangue, suor e sujeira. Tinha a cabeça entre as mãos, os dedos emaranhados nos cabelos escuros. O peito arfava de exaustão. Ele olhou para cima quando ela se aproximou. O rosto estava sujo, mas os olhos estavam vermelhos e humanos. Eu disse-te, disse ele com voz rouca. Eu disse-te que era um monstro. Agora sabes. Ele esperou pelo grito. Esperou que ela fugisse. Tiffany olhou para ele. As suas mãos tremiam, mas ela cerrou-as em punhos para se estabilizar. Ela olhou para o sangue nas mãos dele, mãos que tinham tocado o seu rosto tão gentilmente apenas uma hora antes. Ela deu um passo à frente, tirou o seu sobretudo. Dravon recuou quando ela se aproximou, como se esperasse que ela lhe batesse. Em vez disso, ela colocou o casaco sobre os ombros dele, cobrindo-o. Estás uma lástima, disse ela. A sua voz tremia, mas ela forçou as palavras a saírem. Dravon olhou para o casaco, depois para ela, atordoado. Tiffany, acabei de arrancar uma garganta com os dentes. Não viste? Eu vi-te, disse ela. Ela ajoelhou-se à sua frente, ignorando a sujeira no chão. Eu vi um lobo gigante salvar a minha vida. E agora vejo um bilionário nu sentado numa garagem, sentindo pena de si mesmo. Uma risada histérica brotou da sua garganta. Ela estendeu a mão, pairando-a sobre o braço dele. Ele estava a arder, a sua pele irradiando um calor febril. Por que não me contaste? Perguntou ela suavemente. Terias acreditado em mim? Perguntou Dravon, com a voz a falhar. Que eu era o rei Alfa, que tem um lobo dentro de mim que quer reclamar-te, marcar-te e manter-te na minha toca para sempre. Terias chamado a polícia. Eu poderia ter chamado o controlo de animais. Corrigiu Tiffany com um sorriso fraco nos lábios. Dravon ficou a olhar para ela por um longo momento. Então, lentamente, ele encostou a testa no ombro dela. Ele era pesado, sólido e real. Ele soltou um suspiro trêmulo, rendendo-se ao toque dela. Pensei que a tivesse perdido, murmurou ele no pescoço dela. Quando senti o cheiro dele em si, enlouqueci. Não conseguia impedir a transformação. Você veio por mim. Tiffany percebeu a verdade disso. Ele não tinha apenas protegido uma funcionária. Ele tinha exposto o seu segredo mais profundo para salvá-la. Ela envolveu os braços em torno do pescoço dele, abraçando-o com força. Ele congelou por um segundo, depois envolveu os braços poderosos em torno da cintura dela, enterrando o rosto nos cabelos dela, inalando profundamente. Preciso de tirar-te daqui, murmurou ele, a voz recuperando um pouco da sua firmeza. A polícia está a chegar. A minha equipa de limpeza está a 5 minutos daqui. Temos de ir para a esquadra, pediu Tiffany. Dravon afastou-se, os seus olhos dourados fixando-se nos dela com uma intensidade assustadora. A vulnerabilidade tinha desaparecido, substituída pelo alfa possessivo que ela conhecia. Não, rosnou ele baixinho. Para o meu território, para a minha penthouse. Não vai sair da minha vista novamente, Tiffany. Cansei de fingir ser civilizado. Tiffany olhou para o cadáver, depois voltou a olhar para o homem que a segurava como se ela fosse a única coisa preciosa no mundo. Está bem, sussurrou ela. Leva-me para casa, rapaz lobo. Capítulo 11. A reivindicação. A cobertura estava silenciosa, exceto pelo som da chuva batendo contra as janelas do chão ao teto. Dravon não falava desde que entraram no elevador privado.
Ele estava no centro da sua enorme sala de estar, ainda com o sobretudo estragado de Tiffany sobre os ombros, parecendo um rei que acabara de perder uma guerra. A casa de banho é depois das portas duplas, disse ele com voz áspera. Deves tomar um banho. Lava o cheiro dele de ti. Tiffany não se dirigiu para a casa de banho. Dirigiu-se para ele. Estás a sangrar, disse ela baixinho. Havia um corte feio nas costelas dele, onde o lobo cinzento o tinha atingido. Já estava a fechar. A cura sobrenatural era aparentemente uma coisa, mas parecia dolorosa. Não é nada. Dravon recuou quando ela se aproximou dele. Tiffany, para. Estou quase a perder o controlo. O lobo está mesmo debaixo da minha pele. Se me tocar, não vou conseguir impedir-me de tomar o que quero. Ótimo, disse Tiffany. Dravon congelou. Ele olhou para ela, os seus olhos âmbar arregalando-se. O quê? Eu disse, ótimo. Ótimo. Tiffany aproximou-se, as suas mãos estendendo-se para tirar o casaco dos ombros dele. Ele caiu no chão. Estou cansada do CEO, Dravon. Estou cansada dos fatos, das regras e da distância educada. Tu salvaste a minha vida. Mataste por mim. Ela colocou as mãos planas contra o peito nu e quente dele. Podia sentir o coração dele a bater contra as suas palmas, um ritmo pesado e poderoso que combinava com o seu. Não quero o homem que finge ser civilizado, sussurrou ela, olhando para os olhos ardentes dele. Quero o lobo. Algo dentro de Dravon se partiu. Ele soltou um grunhido baixo e a pegou nos braços, apertando-a contra si. Ele não a levou para o quarto. Levou-a para a enorme biblioteca, tirando uma pilha de mapas e documentos antigos da pesada secretária de Carvalho com um braço. Colocou-a na beira da secretária, colocando-se entre as suas pernas. Tremia com o esforço de ser gentil. Não faço ideia, disse ele com voz rouca, enterrando o rosto no pescoço dela, inalando o seu cheiro como se fosse oxigênio. Todos os dias entrava no meu escritório cheirando a baunilha e desafio. Era uma tortura. O meu lobo queria marcar-te, morder-te, dizer ao mundo que és minha. Então faz isso, desafiou Tiffany, envolvendo as pernas em torno da cintura dele. Ela inclinou a cabeça para trás, expondo a garganta. Marca-me, Dravon. Dravon afastou-se para olhá-la, procurando qualquer sinal de hesitação. Não vendo nenhum, a sua expressão mudou de contenção dolorosa para fome crua e possessiva. Tu és a minha companheira, jurou ele, a voz a vibrar através dos ossos dela. Minha alma, meu fôlego. Ele beijou-a. Não foi um beijo doce. Foi uma reivindicação. Foi feroz, quente e desesperado. Tiffany beijou-o de volta com igual força, as mãos emaranhadas no cabelo escuro dele. Quando os dentes dele roçaram a junção sensível do pescoço e ombro dela, Tiffany suspirou. Não doía. Parecia eletricidade. Minha. Ele rosnou contra a pele dela. Ele mordeu. Uma onda de calor explodiu pelo corpo de Tiffany. Não era dor. Era uma conexão dourada repentina. Ela podia senti-lo. Podia sentir a sua adoração, a sua proteção, o seu amor avassalador por ela. O vínculo se formou, antigo e inquebrável. Tiffany arqueou-se contra ele, agarrando-se aos seus ombros, enquanto o mundo se reduzia a apenas os dois. Ela não era mais apenas Tiffany Vane. Ela era parte dele, e ele pertencia total e completamente a ela. Capítulo 12. A Luna. Na manhã seguinte, o sol bateu no rosto de Tiffany com entusiasmo rude. Ela gemeu e rolou, procurando o corpo quente que deveria estar ao seu lado. A cama estava vazia. O pânico aumentou por um segundo. Teria sido um sonho. Então ela viu o bilhete no travesseiro. Reunião com os anciãos. Vista o vestido que está no armário. Venha ao escritório quando acordar. Tiffany sentou-se e se espreguiçou. Ela se sentia diferente, mais forte. Os seus sentidos estavam mais apurados. Ela podia sentir o cheiro do café sendo preparado na cozinha ao fundo do corredor. Ela caminhou até o espelho e afastou o cabelo do rosto. Ali, na curva do pescoço, havia uma marca. Parecia uma tatuagem em espiral dourada e preta, intricada e bonita. A marca do alfa. Ela sorriu. Bem, acho que não posso desistir agora. Uma hora depois, Tiffany entrou no átrio da Thorne Enterprises. Ela estava a usar o vestido que Dravon tinha deixado. Um deslumbrante vestido verde esmeralda que a fazia sentir-se como uma rainha guerreira. Ao atravessar o piso de mármore, aconteceu algo muito estranho. O segurança,
Um homem enorme que normalmente a ignorava parou o que estava a fazer, baixou a cabeça, expondo o pescoço. Bom dia, Luna, disse ele respeitosamente. Tiffany pestanejou. Ah, bom dia, Steve. Ela entrou no elevador. Quando as portas se abriram no andar executivo, o caos do escritório parou instantaneamente. As secretárias, os analistas, os executivos juniores, todos se levantaram. Enquanto ela caminhava pelo corredor em direção ao escritório de Dravon, todos inclinaram a cabeça. Uma onda de sussurros a seguiu. É ela, a Luna. Ele a marcou. Tiffany chegou ao escritório de Draven. A porta estava aberta. Dravon estava parado perto da janela, conversando com 3 homens idosos em ternos cinzentos. Os anciãos, ela supôs. Quando Tiffany entrou, Dravon parou no meio da frase. Ele se virou e o olhar em seu rosto derreteu os joelhos de Tiffany. O alfa assustador e frio tinha desaparecido. Em seu lugar estava um homem olhando para todo o seu mundo. Tiffany, ele sussurrou. Os 3 homens idosos se viraram, olharam para a marca no pescoço dela, depois para Draven. Lentamente, com relutância, os idosos fizeram uma reverência profunda. Luna, disse o ancião líder, com a voz cheia de admiração. Draven atravessou a sala em 2 passadas. Passou um braço pela cintura dela, puxando-a para junto de si. Olhou para os anciãos, com os olhos a brilhar de orgulho. Esta é a Tiffany, anunciou Draven com voz autoritária. Ela é a minha companheira. Ela é a vossa Luna. A palavra dela é a minha palavra. Se ela falar, vocês ouvem. Tiffany olhou para ele, levantando uma sobrancelha. A minha palavra é a tua palavra. Com certeza, sorriu Draven. Ótimo. Tiffany afastou-se ligeiramente e enfiou a mão na bolsa. Tirou o frasco spray amarelo. Os anciãos ficaram boquiabertos. O sorriso de Draven vacilou. Nesse caso, Tiffany dirigiu-se à sala aterrorizada de poderosos lobisomens. Nova regra: nada de rosnar antes das 10 horas. E se alguém deixar um veado morto na sala de descanso novamente, vou borrifar todos vocês. Houve um silêncio atordoado. Então Draven jogou a cabeça para trás e riu. Um som rico e retumbante que ninguém jamais tinha ouvido antes. Ele puxou Tiffany de volta para os seus braços e beijou a testa dela. Como mandares, minha Luna, sussurrou ele no cabelo dela. Tu realmente dominaste o rei. Tiffany sorriu, descansando a cabeça no peito dele, ouvindo o batimento constante do seu coração. Ela pode ter começado como uma empregada de mesa com má pontaria, mas estava a terminar como a rainha da cidade. E tudo o que custou foi um biscoito para cães. E é assim que se transforma um monstro num companheiro. Se esta história te deu borboletas no estômago ou te fez rir, não saias deste vídeo sem clicar no botão Gosto. Isso ajuda o canal a crescer para que eu possa trazer-te ainda mais romances longos. Esqueceste-te de te inscrever? Verifica agora mesmo e clica nesse botão. E não guarde esta história só para si. Partilhe-a nas suas redes sociais para que todos possam conhecer Draven. Quero ouvir a sua opinião nos comentários. Se um alfa rosnasse para si em público, você fugiria ou lhe daria um petisco? Deixe-me saber abaixo. Certifique-se de que o seu sino de notificações está definido para tudo, porque a história de amanhã será ainda mais sombria. Você não vai querer perder. Vejo na próxima.